Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Eu não te contei antes, né, irmão Renan? De novo eu falhando contigo, meu irmão, me perdoe. Hoje nós vamos ler talvez três textos, talvez três textos, tá? Eu te falo antes. Livro de Gênesis, queridos, capítulo 3. A minha versão aqui é diferente e eu estou sem os óculos hoje, que eu esqueci na igreja ontem, que a gente teve uma confraternização, eu esqueci em cima do púlpito da igreja. Vocês me perdoem se eu errar aqui alguma coisa, tá? Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do 9 ao 11. Vocês vão ter que me ajudar mesmo, hein? Eu tenho 37, mas o chassi aqui é de 65. E as vistas, então... tá bom, ótimo. Vamos ler juntos? Eu não sei aqui quem está pela primeira vez, assim, quem já teve nas outras oportunidades, eu costumo ir dividindo, a gente vai pregando junto, amém? Então, chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, de novo, a gente consegue melhorar isso, sim ou não? Sim. E chamou o Senhor Deus a Adão. A gente está conseguindo, hein? E chamou o... Espera aí, eu tenho uma pergunta para fazer. Quem chamou? Quem chamou? O Senhor. Eu tenho uma outra pergunta para fazer. Por que esse Senhor não está só a letra maiúscula? Só a primeira letra maiúscula, mas está tudo maiúsculo. Como é que está na sua versão? E está igual ou diferente? Está tudo maiúsculo também? Qual que é a versão que vocês estão aí? Eu não consigo. Deixa eu ver, pastora. Essa é a versão de pregadores. Versão de pregadores. Benção. Tá tudo maiúsculo na sua aí? Não? No que não está, qual que é? João Ferreira de Almeida? Sabia que era essa aí. Maravilha. Tem um porquê ser tudo maiúsculo aqui, tá? No original aparece o tetragrama, que é o nome impronunciável de Deus, né? Yud-Vê-Vav-Rê, YHWH. Tem uma razão muito importante. Mas eu tenho duas perguntas. Quem chamou? O Senhor chamou. E chamou quem? Adão. Feche teus olhos. Pai, diante de nós está um versículo da tua santa palavra. Nós nos quebrantamos diante de ti, humildemente, pedindo mais uma vez, perdoa os nossos pecados, a multidão das nossas miserabilidades. Nós, contritos, nos derramamos aos teus pés, confessando que nós não somos nada diante de ti, e se não for o teu Espírito Santo em nós para pregar, para ouvir, para estar, para cantar, nós seríamos pessoas vazias. Mas derramado aos teus pés, nós te clamamos para que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, porque nós não queremos ouvir a voz do homem, nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala com a tua igreja, edifica os nossos corações, nos mova, Senhor, diante de ti e para ti a todo instante. E nós te rogamos por esta igreja, por esta comunidade, pelos queridos pastores, nosso pastor Sidney, nossa pastora Luana, e Senhor, todos aqueles que de alguma forma têm contribuído, nosso irmão Tom, nossos diáconos, nossos queridos irmãos que estão aqui, nos coloca, Senhor, unidos e engatados numa mesma comunhão nesta manhã para ouvir a tua palavra, num mesmo sentimento. É o que nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Queridos, versículo 10. Vamos continuar lendo o texto. O 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? O 10 diz, ele disse, ouvi a tua voz para o jardim, e estava nu. Versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore que te ordenei, não deves. Bênção. Pode voltar no 9, nós lemos aqui 3 versículos. E nesses 3 versículos nós temos algumas importantes mensagens do próprio Deus. Ele sempre vai chamar o homem. Nunca é o homem que procura Deus. Quem aqui já teve sentimento de culpa?
Eu já tive. Quem já cometeu erros? Escolher um emprego errado, comprar alguma coisa errada. Não pode falar casar errado, hein? Se seu marido estiver aí, não pode falar. Quem aqui já se arrependeu por alguma coisa que já fez? Nossa. E se existe um sentimento que nos maltrata, é o sentimento da culpa. Esse sentimento, ele nos adoece. O sentimento da culpa, ele nos mata por dentro. Ele nos destrói. Por toda e qualquer decisão que a gente toma errado. E o sentimento da culpa, muitas vezes, ele faz a gente se esconder. O sentimento da culpa faz a gente querer se enfiar dentro da gente e não querer sair de dentro de casa. E quando a gente vai no terapeuta, quem aqui já fez terapia? Não é terapia cheia de louça, é terapia lá do psicólogo. Às vezes a gente vai no terapeuta, a gente deita lá ou senta na cadeira e a gente só quer pegar a nossa carga da nossa culpa e dividir um pouquinho. Aí o terapeuta é inteligente, né? Se ele for freudiano, ele vai pegar um pouco da nossa culpa e vai colocar no colo da nossa mãe e do nosso pai. A culpa é do pai e da mãe. E ele vai dividindo a carga da nossa culpa, mas a nossa culpa vai estar dentro da gente. Aquilo vai estar... Eu não estou falando mal contra os terapeutas, não, pelo amor de Deus, tá? Ele está certo cientificamente. Mas a culpa, quando ela é transmitida para o outro, a gente divide a carga, mas ela continua dentro da gente. E a culpa, ela nos leva por uma situação de vergonha. Mesmo que ninguém saiba o erro que a gente cometeu. A gente fica envergonhado. Quem aqui já teve dívida? Não dá um pouco de vergonha? Dá vergonha. Quem aqui já ficou desempregado? Eu também já. E no desemprego a gente se sente incapaz. Mas que homem sou eu? Que mulher sou eu? Que não consigo um trem, um trabalho. A gente começa a colocar em xeque quem nós somos, a nossa própria identidade. Porque outro dia eu era muito bom, agora eu sou muito ruim. E esse sentimento de culpa, por mais que a gente consiga aliviar com o terapeuta, com o marido, com a esposa, com o amigo, com o pastor, com a pastora, seja quem for, ele fica dentro da gente e vai nos consumindo. Por isso que o Senhor chamou. O homem, se sentindo culpado, jamais, em hipótese alguma, chamaria Deus. Porque ele está sentindo vergonha. Então o Senhor Deus a Adão disse-lhe... A gente está conseguindo, hein? Então o Senhor chamou, então Ele toma a iniciativa, porque a culpa é sua. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. E bem-aventurado ou feliz é aquele que sabe que tem culpa. Amém? Que sabe que tem culpa. A gente vai conversar um pouco sobre esse negócio de culpa aqui e vamos entender melhor sobre isso. Então quem chamou foi o Senhor e perguntou: Adão, onde você estás? Porque o homem, quando está com sentimento de culpa, ele perde o chão. Ele perde até a referência de onde ele habita. Ele não sabe onde cabe ele, onde cabe ela. Ele não se encontra dentro de casa. Pensa num pai desempregado. Como é que fica um homem desempregado dentro de casa, gente? Não é, ele não fica assim, ou ansioso, andando e comendo, né? Comendo, a esposa faz um arroz e acaba com arroz. Hã? Não é, quem falou alguma coisa? Ou ele vai ficar deitado, isolado, depressivo. Ele se esconde. Uma esposa, quando comete uma falha, a mulher nunca falha. Tá bom? A esposa nunca falha. Mas quando ela comete um erro, ela vai se esconder do marido. Ela se esconde do esposo, não é verdade? A minha ontem a gente ficou até 1h da manhã lá na igreja, ela não aguentou vir. Ela está vendo lá em casa. Irmãos, e a gente se esconde. E a gente se esconde não é no lugar onde a gente está, a gente se esconde da gente mesmo, porque a vergonha é de nós mesmos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós tomamos uma decisão errada.
Então, olha só, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o universo, que contou cada estrela, que sabe a metragem dos oceanos, ele chama um homem e fala: Adão, onde você está? Deus não sabia onde ele estava? Então por que Deus perguntou? Alguém pode falar, gente? Quem falou? Ih, você é pregador, hein? Aí já descobriu uma pregadora ali no meio. Aí, ó. Ele chama Adão, né, filha? Como é o seu nome? Irmã Jéssica. Adão, onde você está? É porque se o homem perder a referência de onde ele está, ele também perdeu a referência de quem ele é. Uma vez eu tive uma viagem para o Amapá. E quando eu cheguei no Amapá, me colocaram num lugar lá e eu tinha que ir para um outro lugar. E quando eu perguntava para as pessoas onde é tal rua, não tinha Waze. Onde é tal rua, eles falam de forma muito fácil. Você pega aqui, vira à direita, sobe ali, vai ter o mercado. Ele fala o nome do mercado. O mercado é o Santa Joana da Serra. Como se eu conhecesse o mercado do Santa Joana da Serra. Aí você vira à direita, você vai chegar onde você quer. É como se eu conhecesse o lugar. Mas eu não conheço o lugar. Porque quando você está perdido em si mesmo. E você não sabe nem onde você está, você não reconhece sua casa. Você olha para tua esposa, para os teus filhos, você olha para o teu marido, você fala: eu estou perdido porque pequei. Eu estou perdido porque eu cometi alguma coisa. Mas é só você que está com esse sentimento. Ninguém está percebendo. Ninguém sabe dos teus pecados. Mas dentro de você está destruído, acabado. Verdade ou mentira? Verdade. E Deus, Criador de tudo, Ele pergunta: onde você está? A primeira coisa que Deus fez é chamar Ele. A segunda é fazer a primeira pergunta. Ele faz a primeira: onde você está? E Deus, né, irmã Jéssica? Ele espera que o homem diga: estou atrás da moita. Mas o homem, ele não responde isso. Nós vamos entender daqui a pouco. E respondeu, aí vamos continuar no 10. E respondeu: ouvi a tua, segura, ouvi a tua, soar no, peraí, ele respondeu onde estava? Vocês estão tristes? Vamos tomar uma Coca-Cola? Tem um café. Café vai bem, vai bem, vai bem. Ele disse: ouvi a tua, soar no, peraí, Deus perguntou onde você? O que ele está esperando a resposta? Eu estou na padaria tomando um café, comendo um trem, sei lá. Adão respondeu da forma correta? Não, porque quando a gente está perdido, a gente não sabe responder. A gente não sabe responder porque a gente perdeu a segurança em nós mesmos. Um homem e uma mulher com culpa não tem segurança de dar respostas. E ao invés de dar respostas, ele começa a se justificar. Então a primeira justificativa foi: eu ouvi a tua voz soar no, porque eu estava nu. Ele temeu. Essa é a resposta que Deus esperava? Não. A resposta que Deus esperava é: onde você está, porque de mim você está se escondendo. Quando estamos com sentimento de culpa, nós nos escondemos de Deus, debaixo do cobertor, no chuveiro, no carro, com os vidros fechados, chorando, porque nós estamos perdidos, desesperado, e a gente quer mostrar que é grandão, que é forte, que usa salto da Arezo, sapato da CNS, da Prego, sei lá. A gente quer mostrar que a gente é, mas você está perdidinho. Então você fecha tudo e chora. E você perde a noção de onde você está, e você não consegue dar as respostas que Deus espera que você dê. Então Adão diz assim: eu ouvi a tua voz. Eu não tenho desculpa porque eu te ouvi, mas eu temi porque eu estou nu. Então, estando nu, eu me escondi.
E no 11 ele continua dizendo o seguinte: e disse, quem disse, irmãos? Quem disse? Até esse momento, Deus falou alguma coisa para Adão que não fosse uma pergunta? Não teve nenhuma afirmação. Deus só está trabalhando com perguntas. E nós, seres humanos, queremos dar resposta para tudo. A gente quer ter resposta para tudo. E a gente tem todas as respostas? Não. Nós não temos. Então Deus fez uma pergunta. Ô Adão, repete comigo, Adão. Quem te disse que estava nu? Deus faz outra pergunta. Irmãos, quando Deus faz uma pergunta, Ele espera uma resposta. Nós vamos ver se Adão, perdido, respondeu a pergunta. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. E bom, eu não tenho a eloquência da pastora Luana, eu sou assim, então vocês não reparam, tá bom? Eu sou mais devagarzinho, eu não tenho eu sou assim, mineirinho. Quem disse que quem te mostrou que você estava nu, cara? Aí Deus faz a terceira Deus fez alguma afirmação? Eu sei, rapaz, que você comeu, que sua mulher te deu e você não obedeceu. Porque Deus, Ele não chega acusando, Deus chega fazendo pergunta: onde você está? E o Espírito Santo está te fazendo uma pergunta na Genuína do Tucuruvi hoje: onde você está? Onde você se perdeu? O que te fez se perder? Cuidado com a resposta, hein? A gente começa a dar umas justificativas aí, às vezes, meia mal menos. Quem te mostrou que estava nu? Olha a resposta do Adão. Perdão, olha a terceira pergunta. Por acaso, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Deus sabia que ele tinha comido? Finge que está feliz, sabia? Não, finge que você está um pouco mais feliz. Aí, glória a Deus. Ele sabia. Então por que Deus pergunta? Pode falar, meu querido. Eu ouvi você falar para ouvir a resposta dele, porque nós não servimos um ditador, nós servimos um Deus que se relaciona, um Deus relacional, um Deus que é Pai nosso. E para o Pai a gente fala assim: Pai, passa o pão e a manteiga, por favor. Um Pai, a gente não tem medo de dar as nossas verdadeiras respostas. Um pai, a gente não tem medo de revelar o nosso verdadeiro eu, a não ser que seu pai seja um tirano. A não ser que a sua relação com teu pai tenha sido terrível. Mas um bom pai, a gente não tem vergonha de dizer quem nós somos. Onde nós estamos, pai, errei. Como aquele filho pródigo disse: Pai, pequei contra o Senhor. Quando nós entendemos a relação de pai e filho, as nossas respostas começam a mudar. Mas enquanto a gente não entendeu onde a gente está e quem é o nosso pai, as nossas respostas não serão as respostas eficientes. Deus, sabendo de tudo, Ele fez pergunta, porque Ele é um Deus que se relaciona. Como anda o seu relacionamento com Deus? Cheio de justificativas ou com respostas sinceras? É que legal isso aqui, é de travar o celular, né? Chique. Vamos no 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira pergunta que Deus faz é onde você está, para saber onde a gente se perdeu. As perguntas de Deus e as nossas perguntas. Quando nós vimos, quando a gente vem para a igreja, a gente tem um monte de pergunta sobre o nosso emprego, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida financeira, sobre a vida dos nossos filhos. A gente passa por essa porta aqui com um monte de pergunta, não é verdade? Mas lendo esse texto, a gente aprende que quem faz as perguntas é Deus. Nós entendemos Deus como um garçom que nos serve. Nós entendemos Deus como um Deus que eu venho e declaro e Ele me dá. Quem já leu o livro The Secret? Eu mentalizo e eu atraio.
Nós entendemos Deus como um servo. Nós não entendemos Deus como o Senhor soberano da história. Então as igrejas estão cheias de perguntas, mas com poucas respostas. Porque são pessoas perdidas, perguntando para Deus aquilo que elas mesmas desejam. E nós entramos nas igrejas, nos cursos e nas escolas, e fazemos perguntas para Deus como se Ele fosse um professor que eu colasse ele na parede. Porque eu quero que você me responda todas as minhas dúvidas. Só que quando a gente começa a entender que Ele é o Senhor da história, a gente vai perceber que nós não temos nem as respostas às perguntas que Ele fez. Que a primeira é: onde você está? E a segunda pergunta foi: quem falou que você está pelado? Amém, amados? As perguntas de Deus não são as nossas perguntas, porque os nossos interesses não são os interesses de Deus muitas vezes. Nossas respostas, a resposta de Adão, volta no 9 por gentileza, irmão Renan. A resposta de Adão é nenhuma no 9. E no 10? Fiquei com medo. Repita comigo, fiquei com medo. A primeira resposta de Adão é uma justificativa por não saber onde ele estava. Fiquei com medo, então me escondi. Adão, por que você ficou com medo? Adão, medo de mim. Adão, eu te criei com as minhas mãos, eu te pus num jardim. Como Senhor do jardim, eu criei o sol para crescer a tua pele. Eu coloquei 74 minerais na água que você toma. Eu te fiz como Senhor para cuidar da terra. Eu te dei uma mulher por companheira porque vi que você estava só. Eu te entreguei tudo, a graça comum do vento no rosto, de andar com os próprios pés, a beleza de contemplar a vida que vai passar, irmãos. Porque quando nós estamos enfrentando um problema, nós só enxergamos o problema. Quando nós enxergamos o problema, quando nós estamos vivendo um problema, nós não glorificamos a Deus pelo copo com água, pela roupa, pelo calçado, pela família. Tudo se torna nublado, ruim. E você começa a valorizar o seu problema tanto, mas tanto, que tudo aquilo que Deus te fez começa a ficar pequeno, e pequeno, e pequeno, e pequeno, e pequeno. É quando você começa a ver os defeitos da tua esposa, do teu marido. A tua esposa não tem defeitos. Ele começa a crescer e crescer e crescer, e você só enxerga os defeitos, e o diabo está te enganando. Porque quem potencializa o problema na sua cabeça é o sentimento da tua culpa, e o diabo entra nessa cunha para mostrar que a sua vida é uma terra arrasada. E o diabo tapa os teus olhos diante da graça comum da própria vida. Hoje o Espírito Santo quer te lembrar no dia que você pediu a mão dessa mulher. O quão linda ela era. O quão bom era o abraço. O Espírito Santo quer te lembrar o dia que você recebeu o primeiro beijinho dele. Eu vou ficar com vergonha aqui. O primeiro beijinho dele. Como foi bom. A primeira vez que a gente pegou o nosso filho no colo e agora ele é um problema, porque não dá paz, não é o seu caso. Quando a gente entrou na porta da nossa casa e agora a nossa casa é toda ruim. Tudo se torna ruim quando eu vivo apenas um problema porque eu perdi a minha localização. Eu estou sem o Waze. Hoje o Espírito Santo quer te trazer de volta para o eixo para colocar as coisas no lugar. E colocar as coisas no lugar não é receba todas as soluções dos seus problemas, é entenda onde Ele te colocou. Aleluia. Aleluia. Entenda quem você é na presença dEle. Você é um filho. Você é uma filha amada. Perdoa que eu estou sem voz, irmãos. Ouvi a tua voz e fiquei com medo do pai. Filho que tem medo do pai é que sabe que vai apanhar toda hora. É filho de pai violento.
É filho de pai que fica batendo por qualquer coisa. Mas quando eu vejo esse casal de mãos dadas, eu fico com certeza que esses filhos são abraçados e amados. Quando eu vejo um pai com um filho no colo, será que esse filho terá medo desse pai? É a avó, né? Quando eu vejo uma avó acariciando o ombro do neto o culto todo, será que esse neto terá medo de falar, vô? É o vô? Ô vô, eu pisei na bola. Será que o vô ia dar uma no queixo, vô? Ou você falar assim, ô neném, você errou de novo, cabrito. O cabrito eu chamo meu filho. Você errou de novo? O filho, o neto, as crianças que estão aqui, saibam, vocês são amados pelo pai de vocês. E quando você tiver com 14, 15 anos, o diabo vai colocar assim, será que eles me amam? Porque o diabo, ele quer que você perca a localização, a referência, aleluia. Ele quer que você perca o amor pelas coisas da vida, né, irmão João? O que é bonito, o quão prazeroso é comer um macarrão, porque tudo perde o sabor, né, pastor Sidney? Eu temi porque eu estava nu. Aí continua, irmãozinho Renan. Olha que lindo. Esse DJ está cada vez melhor. Ele disse, Deus, filho. Repete comigo, igreja, filho. Irmão, você consegue ver Deus falando? Vamos ver Deus falar? Filho, vamos, vai, filho. Agora, peraí, quem aqui tem filho? Você sabe que teu filho cometeu um erro, que está cheio de vergonha de você, teu filho está chegando pelado, ele não espera um pé na porta. Eu quero que você coloque como você chamaria ele. Filho, a sua voz não baixa? Você sabe que teu filho está vindo machucadão, cara. Filho, quem mostrou que você estava nu? Você comeu? Olha, irmãos, eu não imagino. Ô filho, quem falou pra você? Você é louco? Você tá doido? Bateu o pé na porta, não. Filho, você comeu? Aí continua, irmão Renan. O 12, querido, na sequência. Então disse Adão, a primeira resposta. Aí o pai fica em silêncio. Repete aí, o pai fica em silêncio. Porque o pai está doido para ouvir a resposta do filho. Porque o pai está doido para arrancar a culpa. O pai quer arrancar aquela culpa de dentro dele. O pai quer cuidar dele. O pai quer tratar ele. Às vezes o tratamento dói. Eu sou de uma época que existia um trem, que era um trem do inimigo chamado mertiolate. Quem é dessa época? A minha mãe falava, eu estou cuidando de você. Eu odiava a minha mãe. Você tem essa época? Não é mertiolate? Eu ficava com ódio. Quando ela falava que legume era remédio. Você tem que comer, porque aqui é remédio. Aquilo é ruim, irmão. Quem come chuchu aqui? Você não é crente? Você também não é. Quiabo, beterraba. Isso é coisa de gente que não é crente. Tem gosto de terra. E minha mãe chuchava isso assim, come que é remédio. Eu odiava a minha mãe, não era nem a beterraba. Então disse Adão, a mulher que você me deu por companheira. Ei, você é o culpado! Porque quem me deu essa mulher foi você! O dedo de Adão aponta no nariz de Deus. A mulher, repete comigo, a mulher que você me deu. Ela foi lá, pegou o trem e me deu para comer. Você está acompanhando ou não? Ele transfere a culpa para ela. E comi. A resposta que Deus esperava era apenas um arrependimento sincero falando, sim. Eu fiz o que não era ao seu agrado, o que não era bom. Me perdoa, Pai. Mas o dedo de Adão, porque ele está sem saber onde ele está. E quando eu não sei onde eu estou, eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha mulher. Tudo fica estranho, tá tudo estranho. Você é um estranho dentro da sua própria casa, do seu próprio trabalho. Às vezes você é um pastor estranho pregando no púlpito que tudo fica estranho. Você fica perdido porque você perde as suas referências.
Então você perde tudo, você fica zonzo, né? Igual nós vamos na academia, no jiu-jitsu, e sobra um queixo, quer dizer, no cotovelo de alguém, e você fica zonzo. Então Adão falando, a culpa é sua, porque a mulher foi você que me deu. Aí continua no 13. E disse o Senhor Deus à mulher, irmão, de novo, ao invés de Deus chegar na mulher e falar assim, eu sabia que você é a víbora da história, eu sabia que você é o traste da história, eu não devia ter arrancado a costela dele, não devia, eu não devia, porque enquanto Adão estava sozinho, estava tudo bem, mas quando eu vi você, a culpa é minha, aí Deus ia entrar em depressão, Deus ia começar a se culpar, mas não, ele chega e fala, repete comigo, ô filha, por que fez isso? Qual a resposta que Deus esperava? Porque eu errei, porque eu pequei, porque eu sabia. Mas quando eu acho que a igreja é um lugar de santo, e que o pastor é um santo, e que eu preciso ser um santo, eu vou higienizar quem eu sou, porque a igreja não é mais lugar de confessar pecados. A igreja não é mais lugar de a gente mostrar quem a gente é. Aqui os comportamentos são higienizados, invernizados. As igrejas tornou-se um baile de máscaras. O marido que é lindo aqui é terrível dentro de casa. A esposa que aqui serve até a água para o esposo, em casa empurra até os pratos. Os filhos que são obedientes na igreja, em casa são... eu lembrei de um vizinho meu, demônio, ele falava, são demônios. Porque na igreja eu invernizo. A igreja é o Instagram dos crentes, é o que eu pareço ser. Amém? A igreja muitas vezes se tornou um lugar de falsos. Porque nós perdemos a referência que este lugar é uma mesa de amigos onde nós dividimos, onde nós vivemos e falar assim, meu diácono, eu sou pastor, né? Mas essa semana minha só a graça, filho. Teve um dia que eu desanimei. Você é diácono? Ora pelo pastor aqui. Os pastores não pedem oração, porque eles viraram homens de ferro. Sobe com... Eles viraram semideuses, amantes de si mesmo. Pastor já não cheira mais ovelha. Glória a Deus. Ou é pastor vítima demais, né? Oh, já preguei isso aqui esses dias, né? Já, né? Já, então já foi. A serpente me enganou, ou seja, a culpa é sua porque foi você que criou a serpente. Irmãos, vai lá em Gênesis 4, versículo 6, por favor. Eu prometo não demorar tanto. Quem está cansado, diga eu. Olha que glória, eu achei que vocês vão cair no trocadilho. Gênesis 4, versículo 6. Esse mesmo padrão de Deus... ele continua quando Caim peca. O Senhor disse, e o Senhor está todo de letra? Rapaz, é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e o de VVRE, YHWH. Entendeu quem é? Você está entendendo? Fala, estou entendendo. Tá bom, é bom você entender. É Ele, é o Pai, é o Deus Supremo. Ele disse a Caim, por que você ficou nervoso, Caim? Irmãos, Deus não chegou condenando Caim. Ele faz duas perguntas para Caim, como se quisesse dizer. Você se perdeu também igual seu pai? Você se perdeu também igual a sua mãe? Onde você se perdeu? Aí Deus fala, aí você, me ajuda aí, ô filho. Por que você está bravo? Ô filho, por que você está triste? Deus perguntou para um assassino
Por que você está triste? E para você, irmã, irmão, que acha que Deus vai te lançar fora, que acha que Deus esqueceu de você, porventura você é um assassino? O que te afastou da graça? O que te desligou do amor de Deus? O que te fez desacreditar de tudo? O que te fez invernizar o comportamento? Cadê aquele amor que você tinha? Por Deus, pela igreja, pelo povo? Onde você se perdeu? Ah, mas a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Para de justificar, Deus está te fazendo uma pergunta. Onde você se perdeu? Não é sobre os outros, irmãos. Porque quando Deus chega em Adão, ele culpa a mulher. Quando ele chega na mulher, ele culpa a serpente. Quando chega em Caim, Caim dá uma resposta aleatória. Vai no 7. Se bem fizeres, e não é certo que serás aceito. Se você fizer o bem, Caim, olha como Deus está tratando o primeiro assassino. Não é certo que serás aceito. Assim, se você fizer o que é bom, certamente você vai ser aceito. Se arrepende agora. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele, você tem que dominar. Você vai sentir ira, você vai sentir dor, você vai sentir angústia, mas quando o Espírito Santo selar você, você vai dominar tudo isso, cara. Vai lá em João, enquanto você abre no capítulo 21 de João, versículo 4, me acompanha aqui. Adão, ele nunca percebeu que estava nu. Ele andava no Éden sem saber que estava nu. Mas no dia que ele peca, ele descobriu que estava nu. Sabe por quê? Porque quando ele parou de olhar para Deus e olhou para si mesmo, ele percebeu quem ele era. E quando nós percebemos quem nós somos, nós temos duas alternativas: se esconder ou se entregar. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era... Peraí, pastor, o que tem Gênesis a ver com João? Quem se perdeu aí também? Calma, vai dar tudo certo, confia. Se eu errar, depois os pastores aqui me corrigem, hein? Pode ficar lá, filho, fica ali no quarto, isso. Eles já tinham andado com Jesus, assim como Adão tinha andado com Deus. Eles conversavam com Jesus como Deus também conversou com Adão. Eles se relacionavam com Jesus como Adão e Eva se relacionou com Deus. Porque o problema não é eu saber sobre Deus e saber sobre Jesus. É de fato me relacionar com Ele. Jesus se apresentou para eles na praia, mas eles não o reconheceram. Você às vezes fala de Deus, mas de Jesus, mas será que você conhece? Mesmo. Aí no 5 caminha dizendo o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, de novo. Vocês estão caminhando comigo na jornada da palavra aqui? Então lê filhos. Mas lê filhos igual você fala com o seu. Filhos. Vocês nem imaginam um filho não reconhecer o mestre. O mestre não ia ficar pistola? Não ia ficar, meu Deus! Se fosse eu, né? Você anda comigo a vida inteira, cara. Você sabe que eu torço pro São Paulo, que eu gosto de macarrão com frango no domingo. Você sabe de tudo de mim. Eu sou São Paulino, irmão. Você sabe de tudo de mim. E você não me reconhece, mas não. Jesus responde como o próprio Deus, lá no Éden, respondeu. Repita a palavra do jeito que você chama eles. Filho. Tem alguma coisa para comer aí? Jesus não... O que você tem aí? Responderam, não. Nem se preocuparam em falar, vou ver na geladeira se tem alguma coisa de ontem. E comida francesa, restaurante. Vou ver, não tem nada aqui para você porque eu não te conheço.
Irmãos, nós entramos na igreja querendo um monte de coisa de Deus, mas quando Deus entra na igreja, a gente fala: não te conheço, porque você não está falando o que eu quero, a igreja não está do jeito que eu quero, o pastor não é do jeito que eu quero, a música não é do jeito que eu quero, e você é cheio de você mesmo, querendo as coisas do teu jeito, ô grandãozão. Gostei desse aleluia aí. Não é assim mesmo a igreja atual? A igreja agora tem que ter pirotecnia, o pastor tem que ter pós-doutorado, você está cheio de recomendação para Deus, sem saber quem Ele é. Porque você está perdidinho, perdidinha. Amém, irmãos? Então, pisa na casquinha do ovo, volta para o primeiro amor, baixa a cabecinha aí e caminha devagarzinho. Você não é esse trem todo. Você não é tudo isso. Humildade. Pesada essa mensagem, irmãos? Não, né, filho, né, é assim. Amém. Então vamos lá. Vocês aí ficar tristes comigo, eu fico 2 domingos sem vir. Vai no 6 ali, no 6. Nós vamos caminhar até o versículo 7 só, tá? Ele lhe disse. Irmão, Jesus não ficou pistola porque, olha, vocês não me conheceram, vocês não me conheceram. Eu pedi comida, vocês não me deram. Beleza, vocês não têm nada. Ai, que Jesus, eu gosto de Jesus demais. Olha, quem ama Jesus assim, hein? Rapaz, eu tenho um trem com Jesus aí que eu não sei explicar, não. Espero que a irmã Jaque não ciúme, mas olha, eu amo Jesus mais que... Aí Jesus fala assim, ó: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis o pão que você disse que não tem. Porque lá no Éden, quando Adão disse que está nu, ele não estava nu, porque ele se cobriu com folha de figueira. Mas Deus matou um animal que ele tinha criado, e ele proveu a cobertura da nudez. Deus, ele não vai pegar a tua culpa, como muitas vezes teu chefe, tua esposa, tua sogra, teu amigo que era amigo e virou inimigo, e às vezes por falta de sabedoria seu marido, sua mulher faz, que é quando alguém quer ferir alguém, você pega onde dói e começa a apertar. Coisas que aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos atrás, não é assim que acontece? Às vezes você tem um amigo que você contou um segredo, infelizmente, né, pastor Sidney? Aquele amigo sabe de um segredo seu que te dói, e quando ele quer te machucar, ele pega aquele segredo e tchá! Eu já passei por isso, né? Deus no Éden, ele pega e cobre Adão. Jesus não pega a culpa. Vocês não me reconheceram. Vocês não isso. Jesus não espreme a dor. Jesus não espreme a dor. Pega a rede e lança do lado direito. E o pão que você não achou, eu estou provendo. Aleluia. Lançaram a rede. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Pode seguir no 7. O 7 é um negócio impressionante. Então aquele discípulo, repita comigo, então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, irmãos, olha aqui para mim, quem era o discípulo que Jesus amava? João. João olha para Pedro, repete comigo, João olha para Pedro. Vocês vão estranhar o jeito que eu sou, mas não estranha não, tá? Repete comigo, ô mano. Moiou. Vamos de novo? Não fica com vergonha não. Ô mano. Moiou. Você sabe o que significa isso? Ah, meu filho, eu vim da Zona Sul, irmão. Essas coisas os caras falam lá, velho. Deu ruim. Ô Pedrão. Ô Pedrão. É o Senhor. Eu reconheci o Senhor. Não porque eu vi Ele, mas eu reconheci o Senhor porque quando Ele dá um comando as coisas acontecem. O Deus que você conhece é o Deus que faz as coisas quando você quer, quando responde a sua oração. Porque você reconhece um Deus que poderia ser um caixa eletrônico. Você reconhece um Deus que poderia ser seu chefe. Quando dá as coisas que você quer. Um filho pequeno, ele fala para o pai, não te amo mais, quando o pai fala não. A nossa fé é frágil. Uma criança, quando você fala, não, meu filho faz isso, pai, não sou mais seu amigo. Me dói, cara. Ele não fala, o Romeu,
E eu estou falando a verdade, me dói quando o Romeu fala para mim, pai, eu não... porque eu chamo o Romeu de amigão. Nós nos relacionamos, a Eva me chama, a minha filha chama Eva, né, irmãos? Eu estou apresentando a minha família, vocês não conhecem minha família. Eu tenho a Jaque, que é minha esposa, eu tenho a Eva, que é minha filha, e o meu. A Eva me chama de herói, e eu chamo ela de passarinho do papai. E eu chamo o Romeu de amigão. E quando o Romeu quer me machucar, ele fala, eu não sou mais seu amigo, porque eu não dei para ele aquilo que eu queria, aquilo que eu não podia dar. A igreja brasileira está assim, Deus não me deu o que eu queria, ele não é mais meu amigo. Deus não respondeu minha oração, ele já não é mais meu amigo. Mas repete comigo, Pedrão, é o Senhor. Mas não passa pano para João não, porque João só reconheceu por conta da rede cheia de peixe. O Espírito Santo está te convidando para que você não caia nessa armadilha. Sirva ao seu Deus e o ame em espírito e em verdade, com a rede vazia, com o barco vazio, com a rede cheia. E se você olhar para você, você vai enxergar nudez. Mas se você olhar para ele, você vai enxergar o quê? Luz. E quando mais perto da luz você está, menos você enxerga o seu entorno. Alguém já pegou uma lâmpada e chegou perto da lâmpada? Já fez isso? A sua mente não vai embaçando? Porque você só enxerga a luz. Quando Adão estava perto de Deus, ele só enxergava. Quanto mais longe ele ficou, ele se enxergou, porque a luz dele, o corpo, não tem luz própria, mas reflete a luz de fora. Ele olhou para si e ele percebeu que estava nu, mas perto da luz ele vê luz. O nome disso é justificação pela fé. Quando o ser humano olha para si mesmo, ele vê pecado. Quando ele vê Deus, ele não vê que é justo, ele vê luz, porque a luz não é dele. Vocês entenderam o que eu disse aqui? A justificação pela fé não é a sua luz, mas é a luz dele que embaça a sua vista e a vista do diabo, enxergando pura luz. Olha o que Pedrão faz. É o Senhor. Aí vocês vão ler, eu vou falar e vocês vão repetir. E quando Pedro ouviu, peraí, ele não viu. Ele não viu porque estava olhando para si mesmo. Ele não viu porque estava agora feliz. Rapaz, tudo que a gente não pescou. Os seus olhos estão aonde? O meu olho, o teu olho está no seu problema que você enfrentou na semana, no exame que você tem para fazer, no currículo que você entregou, já é final de ano. Você está hiperflacionando o seu problema, mas eu tenho um recado de Deus para você. O teu Deus é soberano, Criador dos céus e da terra. Ele tem a resposta que você não tem, Ele tem a glória que você não percebe, Ele tem a luz para iluminar o teu caminho. Amém, amados? Escapou um grito gospel aqui, às vezes acontece. Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se da túnica porque estava... Quem já tinha visto isso? Igual Adão, nu. Mas o nu só vai perceber que está nu quando entende que o Senhor está lá. Ele fez o quê? Eu posso fazer isso aqui na Genuína? Eu faço isso na CIB. Posso fazer? Pode falar assim para mim, irmão. O que Pedro fez? Lê ali. Lê lá, depois do estava nu. E? Vlup. Porque estava pelado. Ai, ai. Quem está me acompanhando aqui? Quando você olha para você, você vai perceber o quão infiel você é. Ao invés de se lançar no mar, se lance na presença dele, porque com culpa, com medo e com desespero, nós nos lançamos ao mar ou nos escondemos na moita. O comportamento de Pedro é o comportamento daquele que não conhece o próprio Pai. E o Pai é misericórdia, o Pai é luz, o Pai é poder, o Pai é graça. O Pai é cruz, o Pai é sangue. Ele se lança no mar. E no 8, o que acontece no 8? E a gente encerra no 8. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Só que quando eles chegam lá do outro lado, tinha peixe assado e pão. Deus não precisa do teu peixe, não precisa do teu pão. Ele precisa da tua obediência, do teu amor. E sobre tudo isso, Ele precisa que você reconheça quem Ele é. E que você é um homem nu diante dEle, ou longe dEle. Que você é uma mulher nua.
E essa nudez, ela diz respeito ao seu pecado e quem você é. Mas quanto mais próximo você caminhar para Ele, mais cheio de luz vai ficar o teu olhar. E você vai começar a enxergar menos o teu problema e mais o Deus que é criador de tudo. Independente do problema que você entrou aqui, o Espírito Santo nos visite essa manhã, falando para você: acalma o teu coração, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que sei onde está o peixe. Eu sei o Senhor onde eu vou prover a tua roupa. E eu sou o Senhor que mesmo você pescando, eu já preparei o peixe lá na praia. Já está preparado. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, por favor. Vamos orar, irmãos? Posso, pastor Sidney, aqui? Eu gosto de orar no final. Amém. Você vai tocar depois ou não? Feche teus olhos. Pai, diante de Ti mais uma vez, após ouvirmos a Tua mensagem, nós estamos quebrantados mais uma vez, só que agora constrangidos pelo Teu amor. A igreja genuína do Tucuruvi, a cada um aqui que representa suas casas e famílias, nesse momento olhou para si mesmo e confessa: nós estamos nus, ó Deus, diante de Você, diante de Ti, diante da Tua glória, diante do Senhor nós somos nus. E nos perdoe quantas vezes nós fomos orgulhosos e soberbos, arrogantes em olhar para nós mesmos, isolando a Tua soberania, a Tua grandeza e olhando para a nossa nudez, o nosso problema, as nossas dores. Nós fizemos isso muitas vezes, mas nós Te rogamos o nome de Jesus nesse momento, que nós possamos nesse instante olhar para Jesus e saber que Ele é a fonte da vida e que Ele é a fonte do amor. E olhando para Ele eu não enxergarei quem eu sou, porque olhando para mim eu vou saber que eu sou cheio de culpa mesmo. Mas olhando para Ti eu vou saber que Tu, Senhor, carregou todas as nossas culpas e levou sobre si. Que o espírito de cada um que está aqui, que a alma das pessoas que estão aqui possa ter ficado um pouco mais leve nessa mensagem, entendendo, independente da culpa que nós temos e carregamos, Tu nos chamou de filhos. Tu chamou-nos de filhos amados e nos acolheu para si, nos provendo a pele que cobriu a nossa nudez e nos provendo o pão e o peixe que está na praia. Pai, que o Teu Espírito Santo possa incendiar o nosso coração com essa verdade e que nós possamos entrar na igreja quantas vezes forem necessárias, não mais para um garçom nos servir, mas para nós nos prostrarmos diante do nosso Senhor, sabendo Ele perdoou os nossos pecados e levou sobre si as nossas dores. Possa ser que ao sairmos daqui, os nossos problemas nos encontrem na calçada, mas ao invés de potencializarmos as nossas crises, os nossos olhos estarão exalando luz. E nós vamos falar para as nossas dores: até essa calçada você foi muito grande, mas quando eu ouvi essa mensagem eu entendi que agora eu não estou nu, eu estou irradiando luz pelo Espírito Santo, e os nossos problemas estarão menores. E quando a nossa vida virar e as coisas estiverem melhor, nós não olharemos a etiqueta da nossa roupa, a marca do nosso carro, ou o servo que nos serviu. Nós olharemos e diremos ao mundo: Deus é Deus, com a rede vazia, ou quando eu me escondia pela culpa, mas Deus é Deus, quando Ele me cobriu com as Tuas vestes e encheu a minha rede de peixe. E nós seremos uma igreja, enfim, madura. Nós Te louvamos por este culto, penúltimo do ano, salvo engano, por estarmos aqui como igreja, e nós Te rogamos sobre esta comunidade, sobre a nossa liderança. Nós Te rogamos pelos nossos irmãos em Cristo. Converte o nosso coração, nos faça anunciadores do Teu Evangelho. É o que Te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. A igreja responde crendo com Amém. Louvado seja Deus.